Você que trouxe a palavra, abra no Evangelho de João, no capítulo 20, nós vamos fazer a leitura do 1 ao 18, amém? E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegando, pois, Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça. E não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Tornaram-se, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. E viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe: mulher, por que choras? E ela lhe disse: porque levaram meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isto. Maria Madalena, ela é mencionada nos 4 evangelhos, né? Então, assim, ela tem uma importância, né? Porque a gente vai estudando, a gente escuta muito, é um personagem muito conhecido, né? Porque ela começou o chamado dela, ela teve um encontro com Cristo, e a palavra fala que ela era possessa por 7 demônios. 7 demônios. A palavra fala que quando Jesus a encontrou, ela estava nessa situação. Você imagina como era a vida dessa mulher? Porque se a gente observar na palavra, que como foi pregado esses dias atrás sobre o jovem lunático, como ele se portava quando ele estava possesso. A família sofria, o pai chorava, porque não tinha o que continha aquele inimigo, aquele demônio que estava sobre aquela vida, que fazia daquele jovem se lançar no fogo, se lançar na água, e o pai não sabia o que fazia. Assim como o gadareno também, que era possesso, amarrado, um homem que vivia possesso pelas trevas. E Maria Madalena não era diferente. A palavra fala que possessa por 7 demônios, quando ela se encontra com Jesus, então toda potestade cai por terra e ela é liberta a partir do momento que ela se encontra com o Mestre. E aí começa a mudança da história dessa mulher. Aí começa o legado da mulher, dessa mulher liberta, porque é um encontro determinante para uma mudança de vida. Tirar tudo aquilo que estava morto, que ela já não tinha perspectiva, e o encontro fez com que ela renascesse, com que as trevas fossem dissipadas da vida dela, em nome de Jesus. O encontro com Cristo é formidável, igreja. Quando a gente tem esse encontro com Cristo, não existe demônio que se mantém em pé. Não existe, mas é necessário que o encontro seja verdadeiro. E aí, a gente observa que ela tem a oportunidade de um recomeço. Sua história exemplifica que todos têm a oportunidade de um novo começo, uma nova vida, uma vida renovada, através da fé em Jesus. Amém? Então olha para o seu irmão que está do seu lado e fala assim: pela fé, através da fé,
Tudo é possível. Tudo é possível ao que crê. Amém? Nós estamos estudando sobre a fé, não é, Ruth? Eu nem me lembrei desse detalhe, acabou de vir aqui, amém? Deus sabe de todas as coisas. Depois que Maria tem esse encontro com Jesus, o que ela faz? Ela deixa a velha vida para trás. Será que ela tinha muito o que deixar? Porque se você olhar de um ponto de vista aqui, como que uma pessoa que está possessa por 7 demônios poderia ter uma vida? Né? Ela era subjugada. Que tipo de vida essa mulher tinha? A palavra não fala. Existem muitos estudos, existem muitos comentários, mas eu vou ficar aqui somente com o que a palavra diz, mas nós vamos conjecturar. Como ela tinha, como ela vivia. Imagina, eu fiquei imaginando, né? Então ela a partir do momento que ela tem esse encontro, que ela é liberta, ela segue Jesus. Entre outras mulheres que foram libertas, que foram curadas, a palavra fala, e que deixaram tudo e seguiram Jesus. Mas hoje nós estamos falando de Maria Madalena, amém? E ela estava entre essas mulheres que bancaram financeiramente o chamado de Jesus. Elas bancavam os discípulos, elas bancavam Jesus com as suas posses, com as suas riquezas. Ou seja, ela, além de deixar a velha vida, ela ainda banca o evangelho. Ela se tornou uma patrocinadora das boas novas de Cristo. Olha só, é forte, né, igreja? Que transformação é essa, né? Porque tem crente que passa a vida inteira numa igreja e que o bolso não se converte, né? É um mistério esse negócio, né? O escorpião é a vida inteira ali dentro daquele bolso. Mas essa não é a mensagem de hoje. Amém? Como diz o pastor antes, essa não é a mensagem de hoje. Mas passa uma vida inteira dentro da igreja, mas o bolso não se converte. E ela no primeiro momento já se torna uma patrocinadora. Além de servir e seguir, ela ainda contribui com as tuas riquezas, com os teus bens, dando todo o amparo, dando todas as provisões para o mestre. É fantástico, é lindo isso, gente, é maravilhoso. E aí, fala que ela estava, como eu falei, das mulheres que davam auxílio e sustento ao ministério de Jesus. Aí você pode falar assim, nossa, exagero, né? Que exagero. Mas chegou, nem bem chegou, já está patrocinando, largou tudo, já está seguindo. Ei, Jesus a libertou. Jesus trouxe libertação para aquela vida. Maria o amou de tamanha forma, porque ela sabia como ela vivia. A palavra fala que ela o amou, Maria o amava porque ela muito foi perdoada. Ela muito foi perdoada. E às vezes a gente está aqui na igreja, né? Aí você fica observando, às vezes você nem tá na verdade aqui, você está em outro lugar, mas você fica observando alguns irmãos. E a mensagem nem começou, aquele irmãozinho ali já está chorando, né? Já está ali no mistério, falando em língua, se derramando na presença de Deus. Ei, a mensagem não começou, né? Nossa, que exagero, que homem entusiasmado é esse, né? Mas você não sabe de onde o Senhor o tirou. Você não sabe o tanto que ele foi perdoado. Você não conhece a história dele. Então antes de julgar, peça a Deus a oportunidade dessa vivência, dessa experiência também. Aleluia. Porque ela o amou muito, muito, muito. Porque ela muito foi perdoada. Ei, é maravilhoso. É forte demais isso, igreja. E ela se entrega ao chamado do Senhor. E demonstra a sua fé com entrega e o amor ao cristianismo. Maria, ela esteve presente em todo momento da caminhada de Cristo. E o que mais me chama atenção na história de Maria é que ela participa integralmente da crucificação. Ela assiste o mestre dela ser crucificado. Ela permanece ali. Ela permanece no momento mais difícil do mestre. Ou seja, o que isso revela para nós, igreja? Como ela o amava.
Mesmo quando ele estava pregando, quando ele estava ensinando, ou quando ele estava ali nos seus momentos finais, em todo momento ela estava ao seu lado. Ela não deixou, ela não fugiu no momento difícil, ela acompanhou em todo o tempo. Amém? Em João Marcos 19, o 25, a palavra fala que junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, a Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ela foi fiel no sofrimento do Mestre. Ela testemunhou a crucificação, como eu disse. Ali o clima estava tenso, porque imaginem, ela ouviu falar, ela ouviu os ensinamentos de Jesus. Jesus falou sobre que era necessário ele padecer para que houvesse a redenção, mas Jesus falava de uma forma difícil, em parábolas, e muitas vezes eles não eram compreendidos. Ele não era compreendido, então era algo muito profundo para eles acreditar que ele deveria morrer, porque eles pensavam de outra maneira. Eles achavam que Jesus dominaria ali sobre Roma, que viriam cavalos e destruiriam tudo, e Jesus se sentaria no trono de Davi e reinaria para todo sempre. Mas não foi dessa maneira. Jesus teve que rasgar o véu com a sua entrega. Ele teve que se entregar por amor a nós, para que nós tivéssemos hoje a oportunidade de estar aqui falando sobre isso. Então, ela participou, ela foi fiel no dia mais difícil de Jesus. E vocês imaginem, ao ouvir tudo isso, de repente, para um evangelho que ela ouviu, e você observar, meu Deus, morreu, acabou. Um dos 12 acabou de se suicidar, porque entregou o Mestre. O cenário estava tenso, muitos questionamentos, muita incredulidade. Quando a incredulidade entra, acaba com o nosso chamado. A partir do momento que você deixa a incredulidade entrar, o sacrifício de Jesus é anulado. É anulado. Por isso que nós temos que ter muito temor quando nós decidimos não crer, porque foi muito caro para você de repente desistir do seu chamado, desistir do seu chamado do evangelho. Eu estou cansado, esse negócio de igreja não dá nada, toda terça, todo domingo não dá nada, eu vou voltar, sei lá para onde eu vou, mas eu estou cansada. A incredulidade anula o sacrifício, anula para nós. Estou falando individualmente aqui, porque nada anula o que Jesus fez, amém? Eu estou falando para nós. Os traumas, como eu disse, contrariando as nossas crenças, foram tantos milagres e de repente Cristo está vulnerável no madeiro. Tantas coisas e meu Jesus está ali vulnerável no madeiro. E aí? Aí você para pensar. Olha, eu já ouvi muitas pessoas falando isso, né? A gente não vê. Eles tiveram oportunidade de participar. Eles viram, eles andaram com Jesus. Eles conheciam a voz dele, ouviram. Imagina eles fracassaram, eles muitas vezes esmoreceram. Imagina, gente, mas aí eu fiz essa pergunta para mim: será que eu permaneceria aos pés da cruz, vendo aquele em que eu criei desde o primeiro momento ser vulnerável e morto no madeiro? Será que nós teríamos essa estrutura, igreja? Porque basta uma notícia ruim na televisão, o nosso estômago já revira aqui dentro. Basta uma notícia ruim e o refluxo ataca. Basta uma notícia ruim, alguma coisa com seu ente querido, e a dor de cabeça já ataca, a sinusite já ataca, a coluna trava. O nosso emocional é fraco, igreja, é muito fraco. A gente sucumbe muitas vezes, o corpo responde, o corpo grita. Quando nós nos calamos, o corpo reage, trazendo alguns sinais que tem alguma coisa errada com a gente.
E como que a gente vence isso? Se entupindo de remédio? Não. Lógico, a gente às vezes precisa tomar algumas medicações, algumas coisas, quando a gente é acometido de algumas enfermidades. Mas eu estou falando espiritualmente. Principalmente, igreja, quando a gente se coloca a buscar na madrugada, o inimigo se levanta de todas as formas e vem com a seta, principalmente na nossa saúde. E como que a gente vence isso? Sendo perseverante. Entrega ali. Está doendo, estou com dor, mas eu estou aqui. Eu estou pregando aqui. Não importa, porque enquanto eu estou aqui, Deus está me curando. Entendeu? Porque já foi falado aqui, o pastor já falou muitas vezes, a pastora Karen já falou muitas vezes. Às vezes a gente está aqui em cima só pela misericórdia. Teve um dia difícil, não está no seu melhor momento, mas a gente está aqui entregando o nosso melhor para o nosso Senhor. Aleluia. E Maria, ela fica ali, contrariando as crenças, né? Ela permaneceu ali aos pés da cruz. Jesus, como eu disse, havia falado sobre a crucificação, mas eles não compreenderam. É necessário que algumas coisas sejam encerradas na nossa vida, para que o milagre venha acontecer. É necessário que algumas coisas venham morrer na nossa caminhada. Algumas pessoas tenham que ser deixadas. Alguns hábitos tenham que ser deixados. É necessário muitas renúncias para que haja ressurreição nas nossas vidas, para que haja um novo despertar nas nossas vidas. É necessário, igreja. Olha para o seu irmão e diga assim: é necessário que você renuncie para que você viva o extraordinário. Amém? Glória a Deus. Não deu certo aquilo que havíamos imaginado. Não deu certo o meu projeto. Planejei tantas coisas e tudo morreu. Tudo que eu planejei, nada está dando certo. Nada deu certo para mim. Tudo morreu. O que os discípulos fizeram? Voltaram para suas vidas. Voltaram para suas vidas. E eu me perguntei hoje à tarde, quando eu estava estudando, eu comecei a imaginar um cenário assim, porque eu quando eu estudo, eu imagino muito as cenas, parece que eu sou inserida naquele lugar. Não sei se vocês têm essa mania também, né? Acredito que sim. E eu pensei assim: meu Deus, se o Evangelho hoje fosse retirado de nós, se Jesus hoje fosse retirado de nós, para onde nós iríamos? A quem nós iríamos recorrer? Eu não sei vocês, mas eu falei: Senhor, eu não tenho nem para onde ir. Eu não tenho nem para onde eu voltar, porque tudo que eu tenho está em Ti. A minha vida eu entreguei a Ti. Os meus sonhos estão entregues nos Seus pés. Eu renunciei por amor a Ti. E se deixasse desistir, eu não teria mais perspectivas, porque tudo que eu almejo está nele. Porque eu sei que Ele tem o melhor para mim. Eu sei que Ele tem o melhor para nós. Eu sei que Ele tem o melhor para a nossa família. Então você imagina, Jesus morreu, acabou. Foi o que a maioria pensou, e a gente não pode julgar. Porque se nós estivéssemos ali, provavelmente também estaríamos da mesma maneira. Mas Maria permanece aos pés da cruz. Interessante é que os principais ali, os fariseus que perseguiram tanto Jesus, olha o que eles falaram. Quando Jesus foi colocado no sepulcro, eles pediram que guardas fossem colocados ali na frente, porque existia um burburinho, uma conversa fiada que Ele iria ressuscitar. Então, só assim, como quem não quer nada, deixa os guardas ali na frente para Ele não fugir. Aliás,
para os discípulos não pegarem, não rolarem a pedra. Imagina aquela pedra daquele tamanho, daquele peso, né? Os discípulos ali, vamos rolar a pedra, né? E vamos carregar Jesus, o corpo de Jesus, e vamos mentir, vamos espalhar a mentira que Jesus ressuscitou. Olha o que eles pensavam. E por isso pediram para que os guardas fossem colocados ali à porta, para que não houvesse essa oportunidade, para que não acontecesse isso. Olha que ponto que chega a ser, desculpa a palavra, chega a ser ridículo, né? Se você parar para analisar, tipo assim, coloca os guardas lá para o corpo não fugir, para que eles não saiam mentindo que Jesus ressuscitou, que Jesus pode. Isso depois de tudo que eles viram. Depois de tudo que eles viram, os próprios, os judeus, o povo do Senhor. E dando sequência, quando eu falei aqui que colocaram esses guardas ali à porta, em Mateus, Marcos, no 28, do 2 ao 4, eu vou ler justamente essa parte aqui. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. Houve um grande terremoto. Aleluia! E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Olha aqui, ó. No primeiro sinal do céu, o que acontece? Os homens desmaiam, e ainda o homem acha que pode com as coisas de Deus. Por isso que eu falo para vocês, eu sei que os dias são difíceis, eu sei que nós estamos em dias trabalhosos, as notícias são ruins, as perspectivas são péssimas, mas se nós como igreja nos dobrarmos ao Senhor e clamarmos por uma providência, não tem nenhum homem que se mantém em pé. Não tem. Não tem. Não tem. Pode se sentir o maior, o opressor, o que oprime, pode ser o que ele pensar, que ele quer que ele pensar na vida dele, mas se Deus der uma ordem, é uma ordem apenas, uma ordem. Os homens, olha lá, armados, para não deixar o corpo escapar, ó, o anjo nem desceu assim, ó, o estrondo, o relâmpago, ficaram desmaiados, ou seja, quem é que pode com o poder de Deus, igreja? Quem é que pode? Ninguém. Um joelho dobrado é tudo. Se a gente ficar se alimentando dessas notícias, olha, a gente se entristece. E a gente tem que orar pelo nosso país. A gente tem que orar pela nossa nação. Se você nunca fez isso, faça. Viu, Davi? Quando você estiver lá tocando o seu violão, você ora pelo nosso país. Viu, Davi? Amém? Apresenta, consagra, louva, adora e consagra. Amém, Davi? E aí a Maria chega ao sepulcro e não encontra o corpo do mestre. Ela chama Pedro e João e chega lá e conta para eles: olha, eu fui no sepulcro. E a palavra fala que quando ela chega no sepulcro, não era nem dia, era o domingo, era o amanhecer de domingo, a palavra fala. E por que ela foi no sepulcro? Ela foi no sepulcro porque ela queria embalsamar o corpo do mestre dela. Ela não queria que ele tivesse um enterro indigno, porque os judeus planejavam pegar o corpo de Jesus e jogar no monturo, e ela não admitia isso, não admitia. E a palavra fala que nem amanheceu e Maria já estava ali no sepulcro, na porta do sepulcro. Nem amanheceu, ou seja, madrugada ela foi buscar o mestre. Na madrugada.
E a palavra fala que quando ela chega e vê o sepulcro aberto, ela desespera, ela chora desesperada. Cadê o corpo do meu Senhor? Onde levaram o corpo do meu Senhor? E ela corre para os discípulos, e ela fala para João e para Pedro. E naquele tempo, igreja, a palavra da mulher não valia muita coisa. As pessoas não criam no que as mulheres diziam. Então eles tinham que ver, que comprovar com os próprios olhos. A gente não tinha respaldo, porque a mulher era subjugada naquele tempo. E aí quando ela chama Pedro, eles chegaram, e a palavra fala que Pedro entra. Pedro entrou, e ele enxerga o quê? Ele enxerga os lençóis e o lenço colocado à parte. E João fica de fora olhando. E aí, depois que Pedro sai e fala, João entra e observa a mesma coisa. Os lençóis e o lenço à parte. E o que eles fizeram? Olharam, ela foi e contou, eles chegaram, deram uma olhada, realmente, roubaram e voltaram para suas casas. E Maria, onde Maria estava? No sepulcro. Maria permaneceu ali. Maria não voltou com eles, ou seja, roubaram, não tem o que fazer. E aí, ela chorando, ela se abaixa para ver. Depois que eles voltam para suas casas, ela se abaixa. E aí ela vê. O que ela vê quando ela se abaixa? Ela vê os anjos do Senhor. Os anjos já estavam ali quando Pedro e João estiveram ali dentro, mas eles não observaram isso, eles não viram. E por que eles não viram? Porque eles não permaneceram. Eles não permaneceram. E Jesus já estava ali dentro também. E Maria abaixa, Maria olha e enxerga aqueles dois anjos. E a palavra fala que ela olha para eles. Que, como eu disse, embora fosse um cadáver no pensamento dela, ela queria dar o melhor enterro para Jesus. Ela não admitia aquilo. Ela chorava porque ela não queria ver o corpo do mestre dela entregue no monturo. Aquilo era dolorido demais para ela, porque ela queria dar honra para aquele que deu um dia honra para ela, para um defunto na cabeça dela, mas ela queria honrar o mestre. Aleluia. E aí ela fala: levaram o meu Senhor. Aí os anjos perguntam para ela: por que choras, mulher? Por que choras? Por que choras? Levaram o meu Senhor. Levaram o meu Senhor. E a palavra fala que ela estava de frente aqui, falando com os anjos. E os anjos olhando para alguém que estava atrás dela. E de repente ela se volta e olha para o homem que estava atrás dela. Mas aqui entram duas questões, igreja: a incredulidade e, como eu disse, o medo. A incredulidade, ela causa um medo, porque os anjos estavam olhando para aquele homem que estava ali atrás, e a palavra fala que Jesus estava diferente. Jesus estava num corpo diferente, ou seja, talvez visivelmente ela não reconhecesse, mas eu imagino um corpo ressurreto, ela olhar e pensar, né? Mas aí entra a incredulidade: eu quero saber do corpo, eu quero saber do corpo. Ou seja, às vezes a dor, aquilo que estamos enfrentando, o problema, está tirando a nossa visão espiritual. Nós estamos deixando de ver o mundo espiritual e de crer nas coisas do Espírito por causa da dor que estamos enfrentando no momento. Esse problema está tirando a tua fé, está te tornando incrédula. Esse problema tem tirado as tuas perspectivas e tem tirado o seu olho do Senhor.
e você não está enxergando, Ele está bem atrás de você, cuidando de você o tempo inteiro com você, e você não consegue discernir, porque você está focado na dor, naquilo que não deu certo, morreu, acabou, e eu não enxergo mais o Cristo, eu não enxergo mais. E aí ela olha, a palavra fala que ela se volta, e aí Jesus pergunta para ela: por que choras? Mulher, por que choras? E ela fala, a palavra fala que ela pensou que fosse o jardineiro, porque o sepulcro de Jesus ficava num jardim. Você viu para onde levaram o meu Senhor? Pensa, olha a cabeça de Maria. Você viu para onde levaram o meu Senhor? Porque se você me falar onde levaram, eu vou lá buscar. Quem é que carrega um defunto, minha gente? Quem é que carrega? Olha o pensamento dela, como que ela vai pegar um homem sozinha? Mas olha aqui, a fé dessa mulher nesse aspecto de não deixar, ela estava compromissada com o chamado dela. Ainda que ela não estivesse vendo, ainda que ela não estivesse entendendo o cenário, mas ela estava comprometida com o mestre. Eu vou carregar sozinha, gente. Eu fiquei pensando, quando você está no velório e você carrega a alça de um caixão, não sei se vocês já tiveram essa triste experiência. Quantos homens é necessário que estejam ao lado de um caixão para carregar um corpo? De tão pesado que fica. E ela, não, me fala, por que choras? Não, eu quero saber, cadê o corpo? Me fala onde está, que eu vou buscar. E aí, a palavra fala, é a parte mais linda dessa mensagem, que Jesus olha para ela e fala assim, Maria, com uma exclamação logo após, Maria. Só que quando Jesus fala, ela tinha se voltado novamente para os anjos, e Jesus fala, Maria. Quando Jesus fala, Maria, a voz que guia aquele espírito, ela reconhece a voz do Senhor, e ela responde, Rabone, Rabone, é o meu Senhor que fala comigo. Ela reconheceu a voz do mestre. Ela não creu quando ela viu, mas quando Jesus a chamou pelo nome, porque Jesus nos chama pelo nome, Maria, Rabone, duas exclamações, uma em Maria e uma em Rabone. Ou seja, ela gritou, e Jesus falou bem alto, Maria, sou eu, não me detenhas, porque eu ainda vou para o meu Pai. Maria reconheceu a voz do seu Senhor, ela reconheceu a voz do mestre, ou seja, ficou aos pés da cruz, na crucificação do seu mestre, não se conformou. Na madrugada, eu acho que ela nem dormiu, igreja, de sábado para domingo ela nem dormiu, porque ela foi à noite com outras mulheres comprar as especiarias para embalsamar o corpo de Cristo. Ela nem dormiu, porque ela estava obstinada, ela estava com aquilo na cabeça dela, eu preciso cuidar do corpo do meu Senhor. Ela nem dormiu e foi buscar o corpo do Senhor na madrugada. E chegando lá, o que ela faz? Ela o encontra, porque o Senhor fala que aqueles que o buscam na madrugada o acharão. Aqueles que me buscam na madrugada. É forte, é mistério. A madrugada tem um poder diferenciado, igreja. É na madrugada. É difícil, mas é real. Na madrugada o Senhor responde àquele que busca. Aleluia. Olha para o seu irmão e diga assim: Maria reconheceu a voz do mestre.
Aleluia. E aí, Jesus pede para ela, ou seja, Jesus fala para ela: Maria, corre, vai e fala para os seus irmãos, fala para os discípulos o que aconteceu. E nesse meio tempo aqui, Jesus não vai com Maria, Jesus não vai encontrar os discípulos lá onde eles estavam trancados. Jesus vai atrás daqueles que estavam indo para Emaús, porque eles já estavam voltando para suas antigas vidas. Ou seja, morreu, acabou, eu vou voltar para o que eu fazia antes, não tem sentido nenhum mais. E Jesus vai buscar aqueles que estavam voltando para suas velhas vidas. Ou seja, Jesus se importa sim. Antes de qualquer coisa, só um momento, eu vou buscar aqueles que estão pensando em voltar, e voltar para suas velhas vidas. Ei, Deus está falando aqui com pessoas que estão pensando em deixar o Evangelho. Ei, vale a pena você voltar para a sua antiga vida? Vale? O que você deixou lá? O que tinha lá? Maria, prestem atenção, ela poderia se importar, porque com certeza, ao longo do chamado dela, ela foi muito julgada. Olha lá, a endemoniada que anda com Jesus, a ex-endemoniada que anda com Jesus, olha lá, tinha 7 demônios. E se a gente for se importar com os julgamentos das pessoas, porque é o tempo inteiro, porque a culpa é sua, não deu certo porque, olha aí, você não sabe nem escolher, olha a vida que a gente tem hoje, culpa sua, tudo é culpa sua. E às vezes a gente vai deixando essas coisas entrarem, e a gente vai ficando anêmica espiritualmente, e às vezes, a maioria das vezes, são pessoas que amamos, para não dizer 99,9%, são as pessoas que ficam no nosso ouvido, tentando nos matar espiritualmente. Vai pro botequinho, vai lá, dançar, curtir, falar um todes hoje, vai lá, você vai estar, no movimento, participar do rolê, vai lá, mas vai para as coisas de Deus, vem, muda o falar, muda o seu agir, muda o seu pensar, a forma como você procede, e aí as pessoas, os que te chamam para o rolê, vão começar a te julgar, e se estão julgando, amém, está tudo certo, porque a partir do momento que esse povo estiver te aplaudindo, desconfia. O negócio é a gente incomodar, porque a gente incomoda sim, e glória a Deus por isso. Os incomodados que se mudem, ok? Que se mudem. Se não é para falar o crenteza aqui, então nem fica, estou orando por você, mas aqui a maneira é essa, a gente não negocia isso, amém? Maria permaneceu, ou seja, o céu se revelou para ela. Por quê? Porque ela permaneceu. Existe um mistério em quem permanece. Existe um legado para quem permanece. Judas deixou legado? Não. Maria foi a primeira, uma mulher que foi revelado o corpo ressurreto de Cristo, a primeira com que Jesus falou quando ele ressuscitou. Maria, a que permaneceu, ou seja, permaneça, ainda que esteja morto, permaneça. Seu passado não determina o seu futuro. A perseverança gera um legado de fé. Eu vou ler aqui Marcos, Deuteronômio 28, do 1 ao 9. Se vocês quiserem marcar essa passagem na Bíblia de vocês, marquem, é uma promessa fantástica. Deuteronômio 28, do 1 ao 9.
E será que, se ouvires a voz do Senhor seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, aleluia, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e das crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como que tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Promessa atrás de promessa. Bendito será o fruto do seu ventre, Beatriz, se você for fiel. Já profetiza, já lê isso, ó. Pega a Bíblia ali, ó. Faça essa leitura para o Israel, já desde já no ventre. Já profetiza sobre essa nação. É profetizar, tomar posse. São muitas bênçãos para aqueles que perseveram. A perseverança, como eu disse, deixa legado. O grupo de louvor pode vir, por favor. A perseverança gera legado. E nós estamos pensando em desistir por tão pouco. Tão pouco. Eu sei que as dificuldades são enormes. É difícil a gente lidar com os desafios que se levantam dentro da nossa casa. É muito difícil. Às vezes você está vendo ali um desafio com teu filho, com a tua filha. E como mãe a gente enfraquece. A gente esmorece. Às vezes no seu trabalho, o seu trabalho tem sido motivo de tristeza para você. Você não tem mais alegria ao ir trabalhar. É difícil, são fases, são madeiros que nós temos que enfrentar. É a sexta-feira que a gente tem que enfrentar. Mas se a gente permanece fiel na sexta-feira, quando o nosso mestre é morto, quando o nosso sonho é morto, quando as nossas perspectivas são mortas, e a gente permanece ali, igreja, o domingo de aleluia, o domingo da ressurreição chega nas nossas vidas. Tem o sábado no meio, para você refletir se vale a pena você voltar. Você não tem nem para onde voltar, essa é a verdade. Você não tem nem para onde ir. Então nem pense nessa possibilidade. Ainda que esteja difícil, ainda que esteja difícil e doendo, que nós possamos ter 1% da determinação de Maria e permanecer até